Turminha, nessa oportunidade, nós vamos aqui para a disciplina de português. Vocês vão abrir o segundo módulo, tá? Página 59, onde nós vamos falar sobre variação linguística geográfica, tá bom? Vamos entender o que é essa variação linguística. Então, vamos aqui, vocês vão se deparar com esse texto. Eu gostaria que vocês lessem aqui juntamente comigo, para nós entendermos bem melhor este assunto, que é bem interessante e que vocês vão passar a entender bem melhor, tá? Você já estudou que a língua portuguesa é usada de um modo particular em cada região do nosso país. Em alguns lugares do sul, quando alguém está surpreso, diz bah. No Nordeste diz oxente. É a variação linguística geográfica. E é a variação que vamos revisar agora, tá? Então, quando se fala de variação linguística, é o modo como nós falamos em cada lugar. Existem lugares que a forma de falar, crianças, realmente é diferente. O modo que nós falamos aqui no Maranhão não é igual que se fala no Rio de Janeiro. O modo que se fala no Rio de Janeiro não é a mesma forma que se fala em São Paulo. E assim vai, tá certo? E isso inclui algumas variações, tá? Tem coisas que para nós maranhenses é uma coisa e em outro estado é outra, tá? Então vamos entender. Aqui tá falando uma situação de alguns lugares do sul. Quando alguém do sul Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, esses lugares assim mais frios. Quando alguém está surpreso, diz bah. E no Nordeste diz oxente, não é? Quando está nervoso, oxente. Quando alguém fica assim meio que surpreso, né? Então, essa é a variação geográfica, linguística geográfica. Então, quer dizer que no Sul falou bah. E no Nordeste falou o quê? Oxente. Não é isso que a gente fala aqui? Então, aqui vamos continuar. Releia o comentário dos homens sobre o jeito como o velho levava seu animal no conto. O velho, o menino e o burro. Então, aqui é um texto, certo? É que, na verdade, aqui é um conto, tá? Então, vamos aqui. Assunte isso, meu compadre. Não é um despropósito um burro fornido desse ser puxado pelo velho que vem caminhando em vez de montar no bicho? Se é, compadre, cada coisa, viu? Olha aqui, tá? Algumas palavras aqui, ó. Assunte, fornido, despropósito. Vocês já ouviram falar dessas palavras? Será que aqui no Maranhão a gente fala dessa forma, turma? Então, vamos continuar. Pensem aí. As palavras destacadas no trecho acima são comuns no modo de falar de cidades no interior de algumas regiões do Brasil. Então, vamos aqui. Releia os termos da primeira coluna e relacione cada um deles com as expressões que possuem sentido semelhante na segunda coluna. Quando eu falo isso aqui, ó, assunte isso. Assunte isso, assunte. Tem gente que fala o T é o ti, né? Assunte isso. Quando eu falo assunte isso, quer dizer, preste atenção nisso. Assuntar, né? Vem de assunto, vem de diálogo, para você prestar atenção em algo, né? Temos aqui, é um despropósito. Alguém já ouviu falar aqui nessa palavrinha, um despropósito? Que no Maranhão, às vezes, a gente usa. Assunto isso também. Então, é um despropósito. É um absurdo, que quer dizer, tá? É um absurdo. Então, crianças, quando a gente fala assim, assunte isso, assunte. Tem outras regiões do Brasil que vai ter pessoas que não vão entender. A gente pode observar que é de pessoas que vivem mais nesses interiores, né? Na parte mais
rural, aquelas partes assim, bem de interior mesmo, onde as pessoas trabalham com agricultura familiar. Tem muito essa variação, né? Então, tem lugares no Brasil que as pessoas não vão entender o que foi que você falou, tá? Burro fornido. Alguém sabe o que é burro fornido? Burro fornido quer dizer burro forte. Burro forte. Agora vamos ler aqui novamente o texto. Assunto e isso, meu compadre. Olha aí, ó. Assunto e isso. O que é assunto e isso? Preste atenção, tá? Não é um despropósito um burro fornido desse ser puxado pelo velho que vem caminhando em vez de montar no bicho. O que a pessoa está querendo dizer? Isso é um absurdo, despropósito, estão vendo? Isso é um absurdo que esse burro forte, isso não é um absurdo, um burro forte desse ser puxado pelo velho que vem caminhando em vez de montar no bicho. Isso não é um absurdo? Esse velho vir puxando esse burro forte? Pois é, crianças. Então, essas variações linguísticas, essas mudanças, isso ocorre de uma região para outra. No Nordeste é uma coisa. Você sabia o que o maranhense fala? Na verdade, eu tenho visto muito internet, algumas pessoas dizendo assim. Você que é do Maranhão, que você que é maranhense, você fala o não diferente, a palavra não? O maranhense fala o quê? Não. Não usa nem o ó, não é verdade? Não, minha irmã. Não é assim que a gente fala? Esse pequeno, não é? Essas palavrinhas assim a gente vê bastante no Nordeste. Quando você vai lá para a região sul, você já não vê muito essa expressão. Você vê outras variações, ok? Então, vamos continuar. Assunte, despropósito e fornido são exemplos de palavras que não são utilizadas em todo o Brasil, mas apenas em algumas regiões. Então, o uso dessas palavras e expressões diferentes conforme a região é chamado variação linguística. Aí vocês vão escrever bem aqui, geográfica. Por que tem essa palavra geográfica? Tá? Porque está relacionado às regiões, a estados, a municípios, tá? Enfim, então, nem todos os lugares falam da mesma forma, certo? Então, se um nordestino vai lá para o sul, as pessoas vão logo saber que ele é um nordestino, pelo sotaque. Ó, se ele for um baiano, oxe, menino, né? Aquela voz mais compassada, né? Lá no Pernambuco, ti, assunto e pra ti, né? Assunto e isso, menino, né? Então, tem um sotaque. Então, não é igual lá do sul. 2. Por causa da variação linguística, alguns alimentos, seres e objetos recebem mais de um nome. Veja alguns exemplos no mapa a seguir. Olha aqui, a variação geográfica. Vamos aqui. Vocês estão observando alguns alimentos. Alguns seres aqui, o nome, ó. Aqui em Pernambuco, esse PE bem aqui, estão vendo? PE é Pernambuco, né? Lá eles chamam de muriçoca. Aqui tá o Maranhão. E no nosso estado, no Maranhão, como é que nós chamamos essa muriçoca? Aqui eu chamo mais de praga, não é? Rapaz, mas hoje... Olha só a expressão, rapaz, olha aí, gente, tirou o Z. Rapaz, mas hoje tem muita praga, show. Não é assim, criança, que a gente fala? Ô, show. Isso aqui é uma variação linguística, principalmente do Maranhão, tá? Então, mas também é conhecido como muriçoca. Às vezes eu também uso, você fala muriçoca, mas geralmente é a praga, não é?
Oh, mas hoje tem praga demais. Ok? Então, lá em Pernambuco é utilizado muito muriçoca. Bem aqui, ó, no Espírito Santo, o ES, estão vendo? Aqui é o Espírito Santo. Esse pão que você está observando aqui é o pão de sal, chamado lá de pão de sal. Aqui no Maranhão, como é que a gente chama esse pão que vocês estão vendo aí, crianças? Para nós aqui é pão grossa, né? Ei, me dá um pão grosso aí. Ou um pão fino, mas aqui no caso é um pão grossa. Lá no Espírito Santo é pão de sal, tá? Vamos aqui. Esses bombons, lá no Acre, aqui é AC, é o Acre. Olha aqui, lá é chamado de bombons. Aqui também no Maranhão, não é? Aqui também a gente chama bombom, a gente chama balinha, não é? Eu gosto muito de chamar balinhas. Vamos chupar ali uma balinha rapidinho. Pois é, então vocês estão observando que em cada região é uma forma diferente de falar certos nomes de alimentos, de seres, de objetos, tá? Não é igual ao outro, certo? Agora escreva os nomes que esses alimentos recebem na região onde você mora. Aqui tem alguns exemplos, pão francês, carioca, careca. Eu já vi gente falando desse pãozinho aqui de pão francês, eu já vi. Mas aqui eu acredito que é mais conhecido como o pão massa grossa, né? Ou pão grossa. Aqui é pernilongo, chamo de pernilongo, mosquito, carapaná, né? Carapaná, já ouvi também essa expressão, pernilongo, mosquito. Todos eu já vi, eu acredito que vocês também. Talvez esse tal esse tal de carapaná, talvez vocês desconheçam, mas quem sabe alguns de vocês sabem mais do que eu, né? Então aqui o próximo, como é que ele é conhecido? Ó, de queimados, caramelos, confeitos. Eu olhando aqui, eu particularmente, para mim é balinha, tá? Balinhas, chupar balinhas, tá? Mas eu já vi pessoas falando aqui que é um caramelo, né? Tipos de caramelo. Para mim, caramelo é aqueles quadradinhos marronzinhos, né? Que vem doce de leite dentro. Pois é. Então, vocês observaram aqui como que esses alimentos aqui e este serzinho, como eles são chamados em algumas regiões, né? Enfim. Vamos aqui. A organização das frases também pode mudar de acordo com a região. Por exemplo, para dizer que não sabe algo. O que esses gatos querem? Peraí, gente, vou pausar rapidinho. Muito bem, turminha. Por exemplo, para dizer que não sabe algo, alguém da região sudeste constrói um tipo de frase de forma diferente de alguém da região nordeste. Então, vamos aqui no Sudeste. O Sudeste fica aqueles estados São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Quando eles não sabem de algo, como é que eles falam? Não sei, tá? No Nordeste, quando nós não sabemos de algo, sei não. Não é assim? Pois é, então teve uma mudança de frase, tá? Muito bem aqui, ó. Na língua portuguesa, além de nomes e expressões, a pronúncia dos sons varia de acordo com a região. Olha só, a pronúncia dos sons varia de acordo com a região. Ó, na cidade do Rio de Janeiro, a letra R na palavra barco possui determinado som. Em Piracicaba, São Paulo, a mesma letra R na palavra barco possui outro som. Ó, Rio de Janeiro se fala barco. Quando é em São Paulo, gente, muda o som desse R bem aqui. Em vez de barco, eles vão falar barco, né? O barco, a porta, esquerda.
Vocês estão entendendo? Eles tentam, assim, pronunciar de várias formas essa letra R, né? Então, aqui no Maranhão falamos barco, não é? Mas lá em São Paulo é barco, é porta, é esquerda, né? Essa porta, abre essa porta. Oh, você não vai abrir essa porta? É mais ou menos assim, tá bom? Então, assim, a variação na pronúncia dos sons é conhecida como sotaque. Então, os paulistas, eles têm sotaque, tá? Não são todos. Não são todos, não, mas uma boa parte tem esses sotaques, tá? Olha aqui esse amarelinho. Os sotaques, assim como as diferentes palavras e expressões de cada região, revelam como nossa língua é rica em diferenças e como pode sempre aprender com essa diversidade. Então, você não pode dizer que o paulista, a pessoa que mora em São Paulo, fala barco. Você vai achar estranho, mas para ele, criança, não é estranho. Tá? É um sotaque dele, então não está errado. Não está errado, ok? Então, pelo contrário, é diferente a gente aprender coisa nova, né? Olha, quem mora no Rio de Janeiro, pessoa que mora no Rio de Janeiro, tem lá, as pessoas chiam um pouquinho, tá? Pessoas chiam um pouquinho. Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas que moraram no Rio de Janeiro e se mudaram aqui para o Maranhão e chiavam um pouquinho, tá? Tem um certo chiadinho. Ah, mas você não viu aquela porta abrir? Será? Você não viu isso? Isso? Um pouco assim de chiadinho, né? Então, nós maranhenses, nós não chiamos. Nós não chiamos. Tá? Então, cada região tem uma forma de falar diferente. Lá no Pará também eles chiam, né? Eles chiam. Lá no Sudeste já tem um sotaque bem mais diferenciado. Ó, a palavra barco, porta. Os mineiros, Minas Gerais, que também é no Sudeste. Minas Gerais, os mineirinhos, os mineiros, eles também têm uma fala diferenciada, não é verdade? Ah, nós vamos morar lá em BH, né, minha gente? Uma coisa mais assim, oxê! Tem uma forma de falar, mas não está errado, porque é um costume daquela região, aquela variação linguística geográfica daquela região daquela forma. Então, não está errado, tá certo? E, na verdade, a gente acaba aprendendo, né? Coisas novas que é bem interessante. Então, turminha, obrigada pela atenção de vocês. Vocês vão ter uma atividade na página 62, onde vocês vão responder, tá super fácil, tá certo? Então, tenham um bom dia, Deus abençoe vocês.